nunca leiam por a metade, porque senão você não vai entender. É um salmo que deve ser lido completo, com muita cautela, com cuidado, para não se atropelar a si mesmo. Porque neste salmo, o salmista relata o passado seu, e quase que ele se desviava dos caminhos do Senhor. E ele diz o porquê. Mas ele disse o salmo, porque quando ele faz o salmo, já ele tinha passado por essa crise, já tinha compreendido a situação, e ele pôde afirmar na abertura do salmo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Mas ele disse: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Aí ele vai dizer o porquê: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Olha bem a situação em que chegou o salmista. Ele disse que ele tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade deles. Por que ele tinha inveja? Porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ele é um observador e ele começou a fazer comparações das suas lutas diárias, das suas provações, com a vida daqueles que viviam uma vida separada de Deus. E olha como o inimigo ele é terrível e é capaz de perturbar a mente de uma pessoa através de influências. Ele foi influenciado e chegou a querer se desviar dos caminhos do Senhor, porque ele via, meus irmãos, os ímpios vivendo uma vida folgada. E ele diz: porque não há aperto na morte deles, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos, mas como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Ele, pelo que a soberba os cerca como colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gorduras, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. E ele foi acompanhando todas essas coisas. Ele olhou lá para fora e ele disse: mas o que é isso? Quer dizer que a vida dos ímpios parece que está sendo melhor do que a dos que servem a Deus. Eu olho para eles vivem folgadamente, eles vivem de fazer festa, são pessoas folgadas, são pessoas que estão sempre por cima. Eles têm bens materiais, eles são prósperos, eles são pessoas que não temem a Deus, são arrogantes, são soberbos e desfrutam de tantas coisas. E eu aqui fazendo tudo para servir a Deus e vivo uma vida inquieta, uma vida de aperto. E ele ficou perturbado com isso. Agora imagine a situação em que o salmista se encontrou. Ele disse: eles se corrompem, são corrompidos, vivem realmente praticando a corrupção e adquirem seus bens, são pessoas de muitas posses, e a gente se sacrificando para viver uma vida honesta e sofrendo em aperto. E ele chegou a pensar que ele estava perdendo. Ele disse: pelo que o seu povo volta aqui
e águas de copo cheio de silício espreme. Está falando aqui das bebidas que eles serviam, aqueles banquetes que os seus amigos se reuniam e se encontravam e bebiam, faziam banquetes, e ele ficou observando isso. Vive de festa em festa, ficam à vontade, e a gente aqui sofrendo, se evitando de tanta coisa. É por isso que tem um coitado do irmão que falaram que ele saiu da igreja e disse: rapaz, eu estava perdendo muita coisa, porque isso aqui era pecado, agora eu descobri que não era, agora eu estou na boa. Então o salmista, ele foi por esse caminho. Agora veja bem, ele diz, eles dizem: como o sabe Deus? Observe o que ele observou. Ou há conhecimento do Altíssimo? E não é assim que as pessoas dizem. Deus não está se importando com isso, não, rapaz. Vamos desfrutar, vamos brincar, vamos fazer o que nós pensarmos. Deus não está nem aí com isso. O que importa é ser feliz, não importa a maneira como. O importante é ser feliz. Eles acham, meus irmãos, que Deus não está se preocupando com isso. Mas um dia atrás, eu não sei que dia, eu mostrei para os irmãos que o que Deus diz, através do Salmo também, diz: vocês se sentem, o Pai se contém com vocês, falam mal do irmão de vocês, e vocês fazem tudo isso. E eu disse: eu me calei. E vocês pensavam que não estavam observando, né? Vocês pensavam que não estavam vendo. Mas Deus, meus irmãos, Ele está atento. Então, esses ímpios que o Salmo estava invejando, ele viu isso, eles se banquetearam, e depois diziam: rapaz, Deus não se preocupa, Deus não está vendo isso não, Deus não se preocupa com isso não, Deus não está, vai se falhar, está observando essas coisas. Você é prisioneiro, você está gente mesmo. Vamos aproveitar enquanto a gente tem oportunidade. E o Salmo deixa de sabe que o negócio ali está melhor do que aqui. O negócio lá está bom. E ele começou, e ele foi indo. Mas, meus queridos, diz ele no Salmo: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se diz: aumentam as riquezas. São pessoas seguras. Tem, cada dia as riquezas deles aumentam. Então é vantajoso viver como eles vivem. Mas uma coisa aconteceu. Diz ainda no versículo 13: na verdade que em vão, olha o que ele diz: que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele, em outras palavras, eu estou fazendo as coisas não serve para nada o que eu estou fazendo. Eu tenho me apartado das coisas erradas, eu tenho evitado fazer o que eles fazem, e tudo isso não vale nada, porque eles fazem tudo e eu estou vendo que eles vivem lá melhor que eu. Olha o que ele diz, versículo 14: pois todo dia tenho sido afligido e castigado com cada manhã. Aí ele disse: eu vi o sol passando por lutas, parece que Deus está me castigando todo dia, cada dia uma prova maior que a outra, e eu estou achando que eu estou trabalhando em vão. Ele disse: pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Aí ele diz assim: se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de seus filhos. Quer dizer, ele disse: se eu fizesse o que estou fazendo, eu ia ser ignorado pelo meu povo, pela geração. Aí ele disse: quando pensava em compreender isso, fiquei
sobre modo perturbado. O salmista confessa aqui que ele passou dias perturbado com isso. Mas como é que eu vou compreender isso? Que eu estou aqui vivendo uma vida sincera, fazendo as coisas corretas, procurando agradar a Deus, e eu vejo lá do outro lado essa multidão de pessoas que não tem aperto, não passam por lutas, prosperam, fazem festa, bebem à vontade, vivem realmente uma vida solta, e com eles não tem sofrimento, não tem tribulação. Eu todo dia sou afligido. E ele se perturbou, e ficou perturbado mesmo. Mas ele disse no versículo seguinte, ele diz, sabe o quê? Ele diz, quando, versículo 17, até que, quer dizer, essa perturbação estava na vida do salmista, até que entrei no santuário de Deus. Quer dizer, quando ele resolveu ir à casa de Deus para adorar a Deus, eu disse, então entendi o fim deles. Ele só compreendeu isso quando ele se desatou de todos esses pensamentos e resolveu ir adorar a Deus. Irmão, tem pessoas que eles criam na sua mente ideias errôneas, alimentam, fazem conjecturas e ficam pensando. Eu acho que as pessoas que não são crentes estão tendo vantagem. Eles ficam aí no movimento deles e todo dia estão naquele movimento, e a gente fica movido aqui e tal, vai. Irmão, é preciso entender que quando nós fazemos isso, temos uma tendência de nos afastar do trabalho do Senhor, de nos afastarmos das obrigações com o trabalho do Senhor, de sonegarmos aquilo que é de Deus, e às vezes nós estamos revoltados até com Deus, achando que Deus é injusto. Mas o salmista diz, até que eu entrei na casa ou no santuário de Deus e entendi. Aí ele disse, eu entendi o fim deles. Certamente, olha o que ele diz, certamente tu os pusestes em lugares escorregadios. Eles estão lá nesse movimento todo, parece que estão ganhando, mas eles estão em lugar escorregadio. Se vamos observar aquelas beiras de abismo, que além de ser próximo ao abismo, elas são escorregadias. A pessoa qualquer hora pode deslizar e não tem que se agarrar. Aí o Senhor disse, eu quando entrei no santuário, eu entendi isto. Deus fez o salmista compreender, era como se Deus estivesse dizendo, Davi, deixa esses ímpios para lá. Eles estão fazendo tudo isso, mas isso é passageiro. Isso é por um dia e logo eles se vão. Eles estão na beira de um abismo, em um lugar que eles estão escorregadio. Ele diz que Deus colocou ele. Isso, veja só, certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. O próprio Deus deixou eles a descer, só que eles estão em lugar escorregadio e a qualquer hora eles serão lançados no abismo. E não há quem sustente. Irmão, nunca devemos invejar a vida dos ímpios. Nunca devemos invejar a vida dos soberbos. Então ele diz, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. No momento, a vida do ímpio, ela é simplesmente algo passageiro, e logo ele se vai e não se encontrará mais no seu lugar. Assim diz a palavra do Senhor. Nesta noite, meus irmãos, o que é que nós queremos aplicar na nossa vida? É que nós precisamos lembrar que servir a Deus não nos isenta de lutas, não nos isenta de provações. Servir a Deus não se resume em ter uma vida de folga, uma vida livre de provações. Servir a Deus
algo maior do que isso. É a gente entender que tudo que nós passamos aqui, como o apóstolo Paulo entendeu, ele disse que nada das coisas que acontecem aqui pode se comparar com o peso de glória que está reservado no porvir para os que forem fiéis. Lutas e provações faz parte do viver diário do cristão. Então, também nós precisamos aprender que as dificuldades e as lutas não podem nos afastar da casa de Deus, não podem nos levar a viver uma vida descongregada, desengrejada, como diz alguém, porque isso se tornará bem pior para nós e nos levará até uma destruição, a uma perdição total. As lutas vêm, mas elas passam. O que nós precisamos entender é que a felicidade do crente é a certeza de que em meio às lutas Deus está com ele. Deus está conosco no meio das lutas. Então, os irmãos observaram que não tem muita diferença hoje não. Você tem uma luta terrível para manter-se vivo. Aqueles que não querem se entregar às paixões do mundo, aqueles que não querem se entregar aos prazeres carnais, aqueles que não querem se entregar à negligência, porque tem gente que ele não é uma pessoa que inveja tantas coisas, mas é negligente. Às vezes nós temos que entender que nós fazemos tudo para romper com isso. É só passar aí pulando para cima e para baixo, aí você passa, fica só olhando. Eu vou para a vida comigo, cara. Todo ranchinho desse por aí, tem uma multidão lá. E é pique, mais pique, bate cunha, aí vai. Eles, é como se eles dissessem, aqui ninguém morre, aqui ninguém passa tempo, aqui somos nós, é nós mesmo. Aí você vê, vai e volta, aí quando ele não diz, não, deu certo não, porque já foi. Anda, quer dizer, todas essas coisas na vida dos ímpios é como se eles estivessem na beira de um abismo. Qualquer hora eles escorregam e vão direto para a perdição. Então, o lugar do crente se fortalecer é nos pés do Senhor. O lugar do crente se fortalecer é na igreja, juntamente com os seus irmãos, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Porque se nós fizermos como o salmista fez, a gente vai ficar recanteado no lugar e só fazendo comparações, e só almejando viver uma vida boa e folgada, sem dúvidas, sem prova. Irmãos, isso não é para o crente. Para o crente, realmente, nós entendemos que nós somos servos de Deus para sofrer lutas e provações, mas para em tudo nós estamos prontos para continuar servindo e esperando Jesus que voltará para buscar a sua igreja. Então, às vezes a gente fica olhando a história dos irmãos antigos da igreja primitiva principalmente, e tem hora que eu fico pensando, parece que não são nem crentes. É verdade. Tem hora que fica parece que não são nem crentes. Porque, irmão, a gente tem uma crença fácil, uma crença leve, entendeu? Que não tem apego, e tudo ser arrogância. E a gente quer ser babaricado ali. Não, velho? Adulado, bajulado para poder. Mas observe a história dos cristãos. Irmão, se você puder olhar como foi que morreram os próprios apóstolos de Cristo. Pela história, só o apóstolo João que morreu em casa depois de uma luta tremenda. Todos que conhecem a história sabem que Deus deu um livramento para João que não deu para ninguém. Ele foi jogado dentro de um tacho de azeite quente e não morreu. Por que morreu? Porque Deus tinha um plano com João e não permitiu que ele morresse. Quando eles viram que João não morreu dentro de um tacho de azeite quente, se uniu. É horrível. Aí resolveram que Israel nada era de paz, que lá era uma ilha e cheio de feras, as feras terríveis, crocodilos. Quando a gente admira muito a história
de Daniel da Caldança, hoje não fosse criança, ele foi para uma ilha que era cheia de febre. E lá ele ficou. Deus o salvou de todos os ataques das feras e deu a ele a visão do Apocalipse que nós hoje estamos vivendo. Já tem, com certeza, várias coisas do Apocalipse que nós estamos vivendo. Depois que ele saiu, tiraram da ilha já velhinho e correu em Éfeso, em casa. Mas os outros, irmão, todos eles, teve um dos apóstolos de Cristo que ele foi tirado do couro vivo. Ele foi esfolado. Não me lembrei se foi Tomé ou foi Bartolomeu. Mas nenhum deles, fora de João, morreu uma vida, teve uma morte em casa. Todos eles foram crucificados. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. André também pediu para não ser crucificado, como foi o seu mestre, que não era digno de morrer daquela forma. Fizeram dele um X e todos eles morreram dessa forma. Mas eles não negaram a Cristo. Eles estavam dizendo para nós, por isso que o espiritual Zebeu faz aquela menção, aquela, como é que chama? Galeria da fé. Ele menciona o nome de pessoas e diz que tem homens que o mundo não era digno deles. Eles estiveram aqui acima da dignidade do mundo, porque eles sofreram apertos, mas eles não negaram a Cristo, porque eles sabiam que servir a Cristo aqui não é para ter uma vida bela, não é para ter uma vida folgada aqui. E a igreja dos últimos dias, irmão, está esperando um tempo que a igreja não tenha nenhuma luta, nenhuma provação para poder se preparar para o céu. Eu vou dizer uma coisa para você: pode cair fora disso que você não vai alcançar isso nunca. Cada dia que se passar, mais aperto virão. Mas é preciso que a igreja saiba que cada dia que se passa, mais próximo Jesus está de voltar para buscar o filho. Eu não sei de onde sai, de onde vem para mim de alguns pregadores que vai acontecer um tempo de um avivamento, que todo mundo vai estar nas nuvens de Jesus. Não precisa ir para a nuvem, não, porque quem vai tirar nós daqui é o Espírito Santo. Não vai acontecer isso não, irmão, isso é conversa. Até porque as pessoas não sabem o que é avivamento. Avivamento não é pular e gritar, não. Avivamento é ter compromisso contínuo com a obra de Deus. Hoje, amanhã, depois, até que Jesus Cristo venha. O povo espera o avivamento da igreja, é aquele que os crentes pular do tempo, pular, gritar e dizer aleluia, irmão, não é isso aí não. Avivamento é um despertamento que todo crente passa na vida de Jesus, todo crente passa na obra de Deus, todo crente passa a ter desejo em fazer aquilo que agrada a Deus e tem desejo de manter distância do pecado. Isso é avivamento. Agora também é impossível que os crentes fazendo isso, ele não seja revestido do poder de Deus. Aí vai ficar aqui esperando na cidade da igreja, fazendo amém, glória a Deus. Aí diz lá, domingo vou para o culto, porque eu vou fazer isso e aquilo. Se eu também não vou, não quero ter um negócio preparado. Ei, você não vai acontecer avivamento isso comigo nunca. Nunca. Avivamento ele começa onde? Lá no pé da nossa cama. Amém? É lá no pé da nossa cama que começa o avivamento. Se você não quer a prática de orar, não vá pensar que avivamento vem por outro canal. Não vem. O avivamento começa no pé da cama do crente. Lá ele começa a ter discernimento. Ele começa a entender que a vida do ímpio não é a nossa e que a nossa não é a deles. E passa a perder todo o desejo por as coisas que a gente faz. Passa a ter nojo dos pecados e partidos. E passa a ter desejo pela santidade de Deus. É lá no pé da nossa cama. Onde a gente ora, onde Deus dá discernimento, onde Deus dá inteligência, onde Deus dá revestimento, onde Ele dá desejo pela obra dele. Aí sim começa o avivamento. Aí você começa a ver a diferença da vida desse crente. Se é para ir para a obra, ele vai. Se é para ajudar, ele ajuda. Porque ele está avivado. Ele entendeu que a obra de Deus é feita com oração, perseverança e sacrifício. Se é para contribuir, ele contribui. Porque está avivado. O salmista quase que perdendo toda a sua vida, porque ele ficou recanteado dentro de casa. Os ímpios estão prosperando. Eles são mais focados do que nós. Eles são melhor do que nós.
Irmão, bom. Diga comigo, bom. Ânimo. O bom ânimo vai fazer esse tudo. É porque tem ânimo que é para fazer as coisas erradas. Esse aqui é o bom. Bom ânimo para fazer o que é certo. Glória a Deus. Aí ele vai dizer: eu venci o mundo. Entendeu? Eu venci o mundo. Tem uns que completam lá, mas não está lá assim não. Vocês também percebem que essas canções dizem: tem um ano, porque eu venci. Quer dizer, eu dei um exemplo, vocês sigam o exemplo que eu dei, que sem esse exemplo vai acontecer também a vitória. Tá certo? Então, queridos, na hora que você se sentir em aperto, não vá deixar se influenciar por as coisas do mundo. Procure deixar-se influenciar pela palavra de Deus, que traz vida. Não fique isolado da igreja. Se envolva com a igreja, com o trabalho do Senhor. Faça aquilo que tiver ao seu alcance, e Deus vai te dar vitória. Vê que o salmista só mudou de ideia quando ele foi para o culto. Ele dizia que o santuário é um lugar de adoração. Ele vai dizer: quando se fosse no Novo Testamento, até que eu fui ao culto, até que eu fui ao templo, e lá Deus iluminou minha mente. Irmão, você sabia que a nossa mente é por intermédio dela que a luz entre nós? Você sabia que é pelo entendimento do homem que a luz clareia a nossa vida? Sim ou não? Sim. O que foi que o diabo fez com os incrédulos? Cegou o entendimento deles para que não resplandeça a luz do Evangelho. É por isso que o escritor, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: mas não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O Evangelho renova a mente do crente, para que através dessa renovação ele tenha uma nova compreensão, e é por ela que a luz ilumina o interior de cada um de nós. Nós temos o nosso ser, ele é como uma casa com vários repartimentos. Irmão, veja bem, nós precisamos ter luz em todos os repartimentos da nossa vida. Todo segmento da nossa vida precisa de luz. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Porque se nós deixarmos acontecer como aconteceu com o salmista, e ficar só fazendo conjectura, invejando o que acontece lá fora, a nossa mente vai escurecendo, vai se obscurecendo, e quando é mais tarde, ela não está mais tendo luz e não enxerga nada. Aí a pessoa é capaz de se embrutecer contra o Evangelho. Mas enquanto você pode raciocinar e tem realmente a consciência que ainda é sensível à voz do Espírito Santo, esse é o tempo de se erguer, se levantar e se prontificar para servir a Deus. Amém, querido? Glória. Que Deus abençoe. Tem alguém aqui com inveja de filho? Não? Me perdoe se você não entendeu, mas pela aparência tem muita gente que parece que tem inveja de filho, porque faz exatamente o que os filhos fazem. Você está entendendo? Faz exatamente muitas coisas. Eu não posso abrir a mente de ninguém, eu só posso dizer, ensinar a palavra. Se a palavra não abrir a sua mente, não clarear, para você ver, e você chegar a ver, eu não posso andar desse jeito porque quem anda assim são os ímpios. Eu não posso fazer assim porque quem faz assim é ímpio. Eu não posso me comportar dessa forma porque isso é comportamento de ímpio. Se sua mente não receber luz de Deus, ela vai ficar obscura e você vai ficar pensando que você é santo e você está exatamente fazendo o que Jesus faz porque você invejou a forma como eles vivem. Está entendendo? Agora, quem tem a mente iluminada pelo Evangelho, e isso aqui não, eu já tenho luz, eu estou enxergando direitinho o final dessas coisas, eu estou sabendo realmente para onde elas conduzem a gente, eu tenho realmente uma alma para atingir. O crente tem que correr olhando para quem? Cristo. Olhando para Cristo, irmão. Jesus disse uma coisa interessante: em tudo eu vos
crentes que erram. Sabia disso? Porque a própria Bíblia diz que Deus não tem ocupado com vocês. Nós somos sujeitos a errar, só que não podemos nos conformar com ele. Porque tem luz em nossa mente, tem luz, pois a luz é que clareia, que clareia. Jesus disse: quem anda na luz não tropeça. Quando você vê crente manchado com coisa mudando, você vê que aquilo ali não glorifica mesmo nada, não é da igreja, não é de Cristo. Jesus deixou claro isso. Quem anda na luz não tropeça, porque tem a luz da vida. Quem me segue não andará em treva. Outra frase que eu disse: quem me segue não andará em treva, pelo contrário, terá a luz da vida. Luz é para iluminar, trazer claridade, para você ter discernimento. Isso aqui pode, isso não pode, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Isso é luz. O salmista quase que pega essa luz, mas ele disse: mas eu entrei no santuário de Deus. Minha mente iluminou, clareou. Eu entendi e vi um grande abismo que eles estão num lugar escorregadio, numa viagem sem retorno. Aí ele mudou de atitude. Ele ficou no lugar dele e passou a servir a Deus com convicção. Que Deus nessa noite nos abençoe. Que Deus nos guarde, nos dê condição, irmão, da gente enxergar, ter luz. Só para encerrar, eu disse que há vários compartimentos em nossa vida e todos eles precisam de luz. É mais do que uma verdade. Tem vezes que você se esquece que tem coisa na sua vida e fica totalmente escuro. Você não está percebendo que naquela área da sua vida precisa de luz, para você não tropeçar daquilo que você está fazendo. Entendeu? Luz na mente, luz na consciência, luz realmente no nosso entendimento. Nós precisamos de luz na alma, no espírito. Entendeu? O nosso espírito precisa de claridade, nossa alma precisa de claridade, porque no espírito está a consciência, na alma está o sentimento. E são setores que precisam de luz. Se não tiver luz para clarear, para nos fazer ver e entender, nós somos arrastados por sentimentos, somos arrastados por paixões, somos arrastados por desejos e por muitas coisas que podem levar a pessoa à perdição. Mas nesta noite eu espero que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe com a sua graça para que nós possamos viver na luz. Amém? Então vamos louvar a Deus comigo.